Se você quer criar uma cultura, você tem que primeiro contratar as pessoas certas. Só que quando essa pessoa você contratou, é um processo. É difícil achar gente boa, né? Não é que é difícil. É um processo que exige dedicação, é um processo que exige comprometimento do dono, da equipe como um todo, do RH. Então, não é dos processos mais simples. E o que acaba acontecendo é que um dia essa pessoa começa a trabalhar. Deu o primeiro dia, depois dá 15 dias, depois dá 30 dias, 45, 60 e 90. E aí, o que acontece, né? O que acontece? Muitas vezes o empresário contrata até a pessoa certa, mas por uma falta de processo, por uma falta de parar para pensar, acaba acontecendo que ele estraga um funcionário bom. E consequentemente, estraga a cultura da empresa, né? Exato. E é muito importante a integração, porque quando essa pessoa entra, você precisa ditar para ela as regras do jogo. E quando você não dita essas regras, essa pessoa ela fica desalinhada, ela fica desengajada, e você acredita que o erro foi no processo de contratação, mas às vezes a contratação foi feita da forma correta. Só que os primeiros dias, que é o momento mais importante dessa pessoa dentro da empresa, para que ela realmente entre dentro da cultura, não foi dedicado e na verdade parece que isso é muito ignorado pelos donos de pequenas e médias empresas. Às vezes é aquela correria, o cara tá trabalhando, é uma correria, contrata na correria. Às vezes o cara contrata de qualquer jeito, mas às vezes ele fala, não, ouvi o podcast do Marcelo número 5, vou contratar do jeito certo. Aí contrata do jeito certo, e aí quando a pessoa começa a trabalhar, as coisas não funcionam. Então, assim, vamos supor que você vai contratar uma secretária. Aí você vai lá e faz um teste. Vê se ela sabe escrever e-mail, vê se ela sabe escrever carta, vê se ela sabe ligar, vê se ela sabe cuidar da sua agenda. Você vê tudo isso antes de contratar. Aí é legal, ela sabe fazer isso. Você contrata, chega lá, depois de um mês não tem nada funcionando. Sim. Por que isso acontece? Pode ter sido por várias coisas, mas pode ter sido por uma integração mal feita. Aí a dona acredita, né? Mas é óbvio que ela deveria saber fazer uma carta, porque na contratação ela falou que sabia. Como é que ela não fez? Ou ele até testou e falou, sabia. Exato. Mas integração, treinamento está dentro da integração? Sim, muitas vezes isso é fundamental, até porque por mais que a pessoa que você contratou seja qualificada, entenda de uma determinada área técnica, esse tipo de coisa, dentro da tua empresa ela não conhece nada. Então, como funciona? Eu vou falar um pouco das minhas referências, né? Do que importante. Eu já fiz de benchmark, aliás, né? Fica aqui já uma dica. Você vai ter logo mais um podcast sobre benchmark. Então, eu tive a oportunidade de visitar algumas empresas. Google, Apple, Zappos, Tesla, Disney, inclusive. E uma das minhas curiosidades é o que você faz quando um colaborador começa a trabalhar. Como é feito o onboarding, né? Integração no mundo corporativo, em inglês eles chamam de onboarding. E, então, é um processo. Você precisa ter um processo de integração com o funcionário. Sim. Como que eu preparo ela? Quais os documentos ela tem que trazer? Uma carta de boas-vindas, né? Com o jeito que você vai recepcionar. E ela começou no dia 1. Sim. Como a gente prepara a mesa dessa pessoa, os materiais que ela precisa de trabalho. Como que você prepara a equipe para receber esta pessoa. Muito legal. E aí a pessoa começa, né? Quando ela começa, os primeiros dias vão ser dedicados, né? Num processo de integração, o ideal é que o empresário consiga planejar. E eu vou falar, vai ter gente que vai falar, nossa, é impossível. Não é. É possível, eu já fiz várias vezes, então eu posso dizer que é possível. Você tem que planejar no mínimo os 30 primeiros dias dessa pessoa. O que ela vai fazer nos 30 primeiros dias? O ideal é que você planejasse os 3 primeiros meses. O que ela faz? Inclusive, você pode fazer até uma espécie de manual, né? Então a pessoa chega no primeiro dia, você tem um ritual, que é como você recebe essa pessoa, como você fala quais são as regras da casa, o que pode, o que não pode, quais são os benefícios, aquela parte burocrática, né? Então você pode dedicar uma manhã para isso, explica tudo para a pessoa, como funciona, qual é o cargo que ela vai exercer, com que ela vai trabalhar, faz um tour pela empresa, dependendo do tamanho da empresa, conhece os outros colaboradores, as outras áreas, o líder com quem ela vai trabalhar diretamente. Então você tem todo esse ritual. Mas, para esta pessoa começar a trabalhar na empresa, ela precisa de uma preparação. Então, quais são as metas? Tem que estar definida, qual é a meta que ela tem que atingir, em quanto tempo ela tem que aprender tais coisas, porque você tem competências técnicas que são obrigatórias, mas você tem coisas que é só da tua empresa, ela precisa aprender. Quanto tempo ela precisa aprender? Então tudo isso você pode fazer numa planilha de Excel. É mais simples do que parece. Numa planilha de Excel você coloca primeiro dia, segundo dia. Os 5 primeiros dias é interessante que estejam detalhados. Depois você pode ter mais coisas genéricas, né? Nessa integração. Então você vai colocar lá do 5º ao 15º dia, do 15º dia
até o 30º dia, do 30º dia até o dia 45, de acordo com a necessidade da vaga e com a tua empresa. O ideal é que você tenha um mapa, uma rota, onde ele vai entender o que vai acontecer nos primeiros dias do trabalho, inclusive quando ele vai ser avaliado, o que vai ser avaliado, quando ele vai ficar sabendo se ele prorroga o contrato ou não, quando ele vai ficar sabendo se ele vai ser efetivado ou não, o que ele precisa fazer para ser efetivado e definitivamente fazer parte do time, e depois que ele for efetivado, para definitivamente fazer parte do time, como vai funcionar, né? Como vai ser a carreira dele, como vai ser o acompanhamento, quem vai estar olhando ele. Então, de uma maneira geral, na integração, você faz um roadmap desse roadmap, né, em inglês. É um pouco complicado a gente usar a palavra em inglês no podcast, né? Mas você vai dar o passo a passo do que ele precisa fazer para ele performar na sua empresa e produzir resultados. Para isso, você precisa de um negócio fundamental, que é clareza.